Bom dia, alunos, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa disciplina Tecnologia do Concreto. Eu sou a professora Ana Carolina Parapinski dos Santos e o assunto da aula de hoje são as propriedades do concreto no estado endurecido. Bora lá? Então, quais seriam as propriedades do nosso concreto no estado endurecido? Nós temos a resistência mecânica, que pode ser a compressão, a tração na flexão e entre outras formas de medir, mas nós medimos o comportamento mecânico. Também o módulo de elasticidade, o quão deformável é esse nosso concreto, o coeficiente de Poisson, a permeabilidade, a absorção, a deformabilidade. Nós temos todas as questões de durabilidade, como que esse concreto vai reagir exposto às diferentes condições ambientais, entre outros. Então, as propriedades do concreto no estado endurecido, elas são muito importantes para o projeto. Então, o projeto de uma estrutura de concreto é feita com base no projeto arquitetônico da obra, no valor de algumas variáveis, como, por exemplo, o valor da resistência à compressão do concreto que está presente em todos os projetos. Nós o chamamos de resistência característica do concreto. Eu já expliquei para vocês na aula de dosagem. Ele é utilizado para o cálculo estrutural. E esse valor não pode ser a média. Eu não posso considerar que metade da minha estrutura resiste e a outra metade não. Então, nós já vimos que essa resistência tem que ser aquela em que nós temos uma grande probabilidade de que a minha estrutura resista a ela. Ela é medida ou em Pascal ou mais bem em megapascal, né? O megapascal é 1 milhão de Pascal, sendo o Pascal a força exercida por 1 Newton uniformemente distribuída sobre a superfície plana de 1 metro quadrado de área perpendicular à direção à força, ou seja, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. E 1 megapascal é 1 milhão de Pascal. Então, no Brasil, nós utilizamos muito a unidade, né, o FCK, por exemplo, de 30 megapascal. Em alguns outros países da América Latina, se utiliza mais a unidade de quilograma-força por centímetros quadrados. Então, 30 megapascal seria equivalente a 305,916 quilograma-força por centímetro quadrado. Mas eles arredondam para 30 MPa, 300 kg por centímetro quadrado. Esse valor ele é muito importante para a execução da obra em diversas etapas. Por exemplo, para orçar o concreto, então, em função dessa resistência, muda o valor do concreto, porque muda a quantidade de cimento por metro cúbico que a gente vai utilizar, por exemplo, como vocês já viram. E também em função da retirada das formas na obra. Então, a retirada das formas depende de uma resistência mínima à compressão, que também depende da resistência total desse nosso concreto. Então, como é que nós medimos a resistência à compressão? No Brasil, nós utilizamos os corpos de prova cilíndricos, já não se usa mais praticamente o corpo de prova de 15 centímetros de diâmetro por 30 de altura. Hoje, o corpo de prova utilizado é o de 10 centímetros de diâmetro por 20 de altura, mas ainda algumas empresas que ainda têm os moldes antigos ou ainda tem todo o equipamento desenvolvido para isso, continuam usando os anteriores. Mas ele usa muito mais concreto, né? Mas também depende do tamanho do nosso agregado. Por exemplo, se a gente tiver agregados grandes, existem até as formas de 25 por 50, cilíndricas também. O adensamento desses corpos de prova vai ser manual ou mecânico, então pode ser com vibrador, mas também pode ser, como vocês já aprenderam lá na aula de laboratório, através de uma barra metálica, né, onde a gente aplica golpes e faz o adensamento. A cura para o ensaio tem que ser em câmara úmida ou por imersão, para a gente garantir que haja água para que as reações de hidratação ocorram da forma correta e dentro da umidade e temperatura correta. E o ensaio ele tem que ser com velocidade controlada, porque a mudança de velocidade no ensaio altera também o valor da resistência à compressão. Então, esse ensaio é um ensaio normalizado e tem que ser seguido muito corretamente ao pé do que diz a norma para não termos variação dos valores. Então, aí tem alguns moldes, né? Eles são preenchidos
em diversas etapas, dá para ver os pezinhos dos alunos ali no laboratório, e nós fazemos então uma compactação dentro dos moldes, já seja de maneira manual ou de maneira mecânica com o vibrador. Quem fez a aula esse ano com a professora, a gente fez das duas formas na primeira aula de laboratório. E aí depois, esses corpos de prova vão para uma câmera úmida até o dia do ensaio. Essa foto ali a professora pegou da internet, porque fazer foto dentro de câmera úmida, onde a umidade está acima de 98%, não é algo muito simples. Ou eles ficam imersos em tanques com água saturada com cal, para que não haja também a perca de cal para a água, e até a data do ensaio. Então, a resistência à compressão é a propriedade mais controlada, é aquela que está em todos os projetos, principalmente porque ela tem muita facilidade em ser determinada, é um ensaio simples, e ela está, de forma geral, relacionada a todas as demais propriedades. Mas é importante lembrar que o valor da resistência à compressão não é um valor constante. Se eu for para o laboratório e fizer 10 ensaios do mesmo concreto, não vai me dar exatamente o mesmo valor. Vai ser uma distribuição normal que a gente representa pela média e pelo desvio padrão. Com a curva normal. Então, quanto maior o controle tecnológico que a gente tem, desde a fabricação, desde a seleção dos agregados, o desvio padrão vai ser menor. Então, nós já vimos lá na aula de dosagem que a gente transforma a resistência característica em resistência média, por essa forma, né? Então, o FCK é o FCM menos 1,65 do desvio padrão, ou ao contrário, né? O FCM é igual ao FCK mais 1,65 do desvio padrão, levando então o valor do FCK, que é aquele no qual nós temos uma probabilidade de 95% de encontrarmos valores superior a ele, e o FCM é a resistência característica média feita no laboratório. Então, nós queremos calcular, né? A gente não pode calcular com o menor valor possível, porque isso aqui, como é uma curva normal, a gente vai tender e aí o desperdício seria muito grande, então se estabeleceu mundialmente o valor de 5% pode ser desprezado e a nossa estrutura, o nosso concreto, em 95% de probabilidade vai ter um valor maior aquele que a gente usa para o cálculo. O FCK também é um critério básico de classificação dos concretos estruturais pela NBR 8953 de 2015. A norma, eu já expliquei para vocês quando nós fizemos a dosagem, ela tem a classe, esse C é da classe de resistência, do grupo 1 e do grupo 2. O grupo 1 seria os concretos de mais baixa resistência e o grupo 2 os de mais alta. Então, nós temos lá um concreto C20, significa que ele tem a resistência característica à compressão de 20 MPa. Um C70 significa que ele tem uma resistência característica à compressão de 70 MPa. Então, o C é classe e o valor que está na frente é a resistência característica de compressão daquele concreto. Os fatores que afetam na resistência à compressão. A porosidade, então quanto mais poroso esse concreto, provavelmente menor é a resistência à compressão. Lembrando que essas propriedades são uma indicação geral, mas nós temos casos específicos onde a gente pode mexer numa propriedade sem mexer na outra. Mas como nós estamos falando agora aqui de forma geral, a professora vai explicar, então, dentro do normal, um concreto com maior porosidade do que o outro, por exemplo, com a mesma relação água-cimento, a mesma quantidade de cimento, vai ter uma resistência à compressão menor. A propriedade que está totalmente relacionada com a resistência à compressão, que nós vimos na dosagem, é a relação água-cimento. Quanto mais água com relação ao cimento, menor é a nossa resistência. O grau de hidratação da pasta de cimento. Então, vamos supor, eu tenho uma pasta que foi hidratada há 3 dias, enquanto eu tenho outra que foi hidratada há 1 ano. Elas são pastas de cimento similares. Quanto maior o tempo de hidratação, maior a resistência à compressão que nós temos. As condições de ensaio também alteram o valor da resistência, então velocidade, tamanho de corpo de prova, a gente tem N questões ali que precisam ser levadas em conta, por isso existem as normas técnicas, para que as condições de ensaio sejam padrão e a gente possa comparar os valores. Nós temos o efeito do ar incorporado dentro da resistência à compressão também. Teoricamente, quanto mais ar incorporado,
menor é o valor da resistência à compressão. E os agregados. Os agregados também têm um papel importante ali dentro, então um agregado com uma melhor resistência vai repercutir numa melhor resistência à compressão do nosso concreto. Essa fotinha que eu coloquei ali para vocês é da minha tese de doutorado, então essa betoneira era que a gente usava lá dentro da fábrica da Sementes Molins, o pessoal que me ajudava, e aqui no meio é o meu orientador, Antônio Aguado, num dos concretos que a gente estava desenvolvendo dentro da minha tese de doutorado. Ou então, dos fatores que afetam a resistência à compressão. Existem formas de correlacionar eles, né? Então a porosidade, por exemplo, ela é função dos componentes, do agregado, da pasta, da compactação, e existe de forma geral uma lei fundamental inversa entre a porosidade e a resistência para os materiais sólidos e homogêneos. Já vou falar, professora, o concreto não é homogêneo. Não, ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, mas de uma forma geral a gente consegue aplicar a lei da porosidade também. Então tem alguns gráficos que vocês podem encontrar em livros clássicos, como é o Matheus Monteiro, que vocês vão ver lá a relação entre a resistência à compressão e a porosidade, com a fórmula e tudo bem explicadinho. Esse gráfico aqui, ó, é um modelo de Powers, relacionando então a porosidade com a resistência à compressão. A porosidade é uma propriedade de muito difícil determinação. O concreto é um material complexo, é heterogêneo, e a relação entre a porosidade e a resistência não pode ser sempre utilizada de forma corrente, de forma muito simples. Então, a gente tem que tomar alguns outros cuidados para poder aplicar essa lei e entender corretamente o que está acontecendo. Então, de forma muito prática, a porosidade ela é relacionada com a relação água-cimento. Então, quanto mais água, teoricamente, maior a porosidade. E quanto menos água, menor a porosidade. Ela é relacionada com o grau de hidratação. Então, concretos com idades mais recentes ainda não se desenvolveram, não se hidrataram, não preencheram com os produtos de hidratação todos os poros daquele concreto. Então, a porosidade ela vai ir diminuindo com a hidratação do nosso cimento, ou seja, com o passar do tempo, com a idade daquele cimento, na verdade, daquele cimento hidratado, daquele concreto. E, fundamental, o grau de compactação. Isso aqui está relacionado com as propriedades do estado fresco. Se o concreto não for compactado bem, por mais que ele tenha uma baixa relação água-cimento, por mais que ele esteja num longo período, ele vai ter vazios, não causados pelo próprio material, mas sim vazios onde o material não foi preenchido, onde a gente não conseguiu retirar todo o ar que deveria ser retirado daquele concreto. Para isso que serve a compactação, o adensamento. É uma etapa onde a gente elimina os vazios ficados que deixaram no lançamento do nosso concreto. Então, uma compactação mal feita vai liberar espaço, e esse espaço vazio, ar, significa porosidade. Outra relação muito importante é a relação água-cimento. Então, nós temos a lei de Abrams, que a professora entregou para vocês, né, de forma de gráfico lá na dosagem, a relação entre a resistência à compressão e ela é uma relação inversamente proporcional, mas aonde a relação água-cimento está, né, aqui, ó, elevada a uma constante embaixo do nosso quociente. Quando a gente utiliza um método de dosagem do IPT, a gente determina essas duas constantes através de ensaios laboratoriais. A gente faz vários concretos exatamente iguais, mudando apenas a relação água-cimento. E através de regressão a gente consegue determinar K1 e K2. Então, a relação água-cimento, né, ela vai mudar também em função da idade, que é o medir a resistência à compressão. Vamos pegar lá os 28 dias. Se eu tiver uma relação água-cimento menor, de 0,45, a nossa resistência, vamos ver para esse concreto aqui que o Matheus Monteiro fizeram, vai estar lá da ordem dos 37 MPa. Para uma relação 0,65,
a gente vai estar aqui em torno dos 25 MPa. Então ela varia em função de quanto mais água, menor resistência à compressão. Quanto menos água, maior a resistência à compressão. E é óbvio que com o passar do tempo, a gente consegue ver aqui também, com a hidratação, a gente vai tendo uma maior resistência à compressão. Então aqui também está outro gráfico, né, da resistência à compressão em função do fator água-cimento e da idade desses nossos concretos graficados aí na escala semilogarítmica. Semilogarítmica aqui no eixo Y, né? O que estava na forma de curva na anterior aqui ficou na forma de reta por causa da escala. Na prática, a gente define a relação água-cimento pela trabalhabilidade, ou seja, pelo teste de Slump, aquele que nós fizemos todos no laboratório, pela natureza e proporção dos constituintes, ou seja, o tipo de cimento, o tipo de agregado, se a gente tem agregados britados, se a gente tem agregados de rio, se a nossa areia é natural, se a nossa areia é artificial, quanto de aditivo a gente usa, se a gente vai ter adições, as adições mudam bastante o comportamento do nosso concreto. E aí a gente tem casos, né, de excessos de água, onde a gente tem água muito maior do que o previsto. E tem N casos. Professora, o que acontece se colocarem muita água e só vai observar a hora que tirar a forma, né? Então imaginem aqui, é um pilar de uma estrutura, foi concretado, e aí a obra continua, né? O pilar fica concretado e fica com a forma, a gente não enxerga o que aconteceu. E aí a hora que tira a forma, tava isso aqui, ó. Um grande espaço sem concreto. Então tem que ser feito todo um estudo, nesse caso aqui foi feito um encamisamento da parte que existia. É muito mais caro, muito mais difícil, perde-se muito mais tempo reparando do que fazendo bem feito. Então, achou algum erro, por exemplo, você é engenheiro executor de obra, achou algum erro, achou algum problema no dia da concretagem, para a concretagem, corrige antes de fazer. Porque, mas já está tudo combinado para aquele dia, é um dia importante, é um dia onde toda a obra para em função daquilo, mas é melhor atrasar um dia do que depois ter problemas graves em que o atraso vai ser muito maior e o custo vai ser muito maior. O grau de hidratação da pasta do cimento varia com a idade, né? Então, quanto mais tempo, desde que não haja nada agredindo o nosso concreto, né? Quanto maior o tempo, mais hidratada vai estar a nossa pasta. Com o tipo de cimento, então dependendo primeiro do que eu tenho ali de adição dentro do meu cimento, se eu tenho um cimento pozolânico, se eu tenho um cimento com 100 adições pozolânicas, ele vai hidratar de forma diferente. O cimento pozolânico hidrata de forma mais lenta, lembrando, né, dos tipos de cimento. E a finura do cimento também faz muita diferença. Um cimento mais fino hidrata mais rápido, um cimento mais grosso demora mais para hidratar. Nós temos aditivos, tanto para acelerar a pega e a hidratação, quanto para retardar a pega e a hidratação. E as adições que podem ser utilizadas dentro do tipo de cimento. Então, hoje em dia no Brasil é bem difícil a gente ter um cimento sem adição. As adições vão modificar a nossa hidratação e a gente pode usar adições externas também, né? Então, as cinzas volantes, as pozolânicas atrasam a hidratação, atrasam o ganho de resistência, não que eles atrasam o valor da resistência. Pelo contrário, tudo que é pozolânico vai ajudar com a resistência, mas eles diminuem a velocidade de hidratação, portanto liberando menos calor, mas também tornando o ganho de resistência mais lento. A silicativa aumenta em muito a resistência e ela é de hidratação um pouco mais rápida. Então ela vai mexer com a hidratação. Se tiver sílica, eu vou ter maior resistência, normalmente. O grau de hidratação também varia com as condições de cura após a produção do concreto. Então as condições lá da obra, do local. Se eu tiver um processo de cura adequado, e a cura ela tem que ser ideal acima de 95%, está escrito ali, mas eu acredito que é acima de 98%, com temperatura entre 20 e 25 graus.
essa é a umidade e temperatura ideal para que as reações de hidratação, para favorecer que as reações de hidratação ocorram da melhor forma possível, né? Então, se eu não tiver cura adequada, eu vou ter menos hidratação, o grau de hidratação vai ser menor do que com uma cura adequada. Então, a hidratação do cimento, lembrando que a professora sempre chama atenção que o cimento não seca, o cimento era um pó e em contato com a água ele vai se hidratar. Então, nós molhamos, né? Nós colocamos água para que as reações ocorram. Então, o cimento vai hidratar e endurecer, já na forma daí concreto ou de pasta. Ela inicia com o contato do cimento com a água. O início da pega vai variar aí entre 2 e 3 horas. Então, com o início da pega, a gente tem a perda da trabalhabilidade e o início da solidificação. O fim de pega vai estar entre 8 e 12 horas. Então, a partir desse momento, o nosso concreto já está em estado sólido e a resistência vai começar a aumentar, então, a partir, né, da solidificação. Aos 28 dias, nós temos a resistência característica normalmente medida. Tá? Ela vai ser em torno de 70% a 80% da resistência final que esse concreto pode ter ao longo da sua vida útil, aí que a hidratação vai continuar ocorrendo. Então, o grau de hidratação ele continua por muitos meses, até um ano. A gente tem um aumento já bem significativo daquele valor aos 28 dias. Mas a maior parte da resistência ela é obtida nos primeiros 28 dias, por isso que essa é a idade em que se faz o controle geral, né, normalmente, da resistência à compressão e das outras propriedades. Então, assim, uma evolução de resistência mecânica sob condições padrões da norma americana, STM, porque o livro do Método Monteiro, ele se baseia basicamente nas normas americanas, porque o professor Meta, que já faleceu agora faz pouco tempo, né? E o professor Paulo Monteiro, que é um brasileiro, mas ambos residem lá nos Estados Unidos, né, na Universidade de Berkeley, e eles trabalham basicamente no livro deles com as normas americanas. Então, aos 3 dias, um concreto vai ter aí da ordem dos 9 MPa, aos 7 dias 14, aos 28 dias 20. Então, um concreto C20 vai ter esse grau de evolução. Com um ano, ele vai ganhar ali mais 5 MPa, 25, por exemplo. Então, a gente tem algumas correlações já mais antigas, né, do Petrucci, de como correlacionar a resistência aos 28 dias com a resistência em outras idades. Muito importante levar em conta aqui que esses fatores valem para os cimentos utilizados lá, que são diferentes já dos que hoje nós temos. Né? Depois de 2018 no Brasil, nós tivemos uma grande modificação na composição dos cimentos e cada cimento vai ter uma evolução completamente diferente. Tá? Mas tem como a gente correlacionar as resistências dos outros dias com relação àquelas. Mas para cada tipo de cimento nós vamos ter outros valores aqui dessa correlação. O grau de hidratação também varia com a composição química do cimento. Então, quanto mais C3S, mais rápido ele é hidratado, maior resistência característica aos 28 dias. Quanto mais C2S, maior é a resistência final, mas ele hidrata de forma mais lenta que o C3S. A adição de cinzas volantes e de pozolanas, de forma geral, retarda a hidratação, retarda o ganho de resistência à compressão. E a finura, como eu já falei, né, quanto mais fino, maior a superfície específica, maior o contato da água com a superfície do grão de cimento, mais rápida a sua hidratação. Então, hoje, depois de 2018, nós temos uma finura, eu acredito que tenha aumentado. A professora Edna faz vários estudos, né, tem alguns TCCs que medem e levantam a finura dos cimentos. Eu acredito que com o passar do tempo, os cimentos estão mais finos, então nós temos hidratações mais rápidas, né? O CP5 costuma ser o cimento mais fino, né? Então ele costuma ser o que hidrata mais rápido, principalmente porque ele é de alta resistência inicial. Então ele sim tem que ter uma finura maior, porque o objetivo desse cimento é obter uma resistência à compressão mais alta nas primeiras idades.
Então aqui nós temos um gráfico da BCP de resistência à compressão versus dias em função dos tipos de cimento, né? É óbvio, né, que cada cimento ele tem que chegar aos 28 dias naquela classe de resistência que ele prometeu. Né? Então aqui o que a gente pode analisar é a forma do ganho de resistência. Ó, o cimento CP5 Ari ganha resistência muito rápida até os 7 dias e depois já vai estabilizando. O cimento CP3 do outro lado, ele ganha resistência mais devagar, mas ele continua naquela tendente subindo e continua subindo e vai ser o que vai ganhar mais resistência entre os 28 dias e os 90 e um ano de vida. As condições de ensaio, então como a professora já falou, a geometria e dimensões do corpo de prova mudam o valor da resistência. A gente só consegue comparar feitos de corpos de prova feitos da mesma forma ou usando já as formas de comparação entre diferentes geometrias de corpos de prova. O grau de compactação do corpo de prova, então nós já vimos que a compactação é importante, aqui também. O teor de umidade do concreto, a velocidade de aplicação da carga e a distribuição das tensões. Então são várias formas que a norma que prevê a realização desse ensaio especifica e detalha, né, para que seja considerado um ensaio válido. Então, por exemplo, o que é o teor de umidade do concreto? O quanto de umidade está aquele meu corpo de prova no momento da execução do ensaio. Isso altera o valor da resistência. Então, assim, a prensa é uma prensa básica para ensaio de resistência à compressão. Esses aqui são os que têm maior tipos de obras, né? É uma prensa mais simples. E a gente tem N tipos de prensa onde a gente aplica uma carga e mede qual é o valor que ele resiste. Aqui vocês estão vendo uma ruptura explosiva, né? Um concreto de ultra alta resistência. A hora que ele rompe, ele é extremamente frágil, né? A forma correta de ruptura após o ensaio é essa primeira aqui, onde a gente vê, né, tipo um formato de uma ampolheta, dois triângulos aqui, rompido da forma correta, né? Aqui também, se a gente desmontar, a gente vai conseguir observar esses dois triângulos. E quando ele rompe numa única lateral assim, é preciso observar se foi rompido corretamente, né? Se a gente tem a formação dos dois triângulos, ou se houve algum outro tipo de problema. As condições de ensaio, antigamente se fazia o capeamento com enxofre, né? Isso já deixou de ser utilizado porque o enxofre é extremamente tóxico para o meio ambiente, mas, né, em alguns lugares a gente ainda vê as maquininhas e tudo, mas não se utiliza mais. Hoje em dia os corpos de prova são todos retificados, em que a gente usa uma máquina que ela faz o polimento exatamente, né, a 90 graus para poder realizar uma distribuição uniforme, né, das tensões na máquina. A nossa retífica lá do nosso laboratório já chegou, já dá para nós utilizarmos e mostrar para vocês como que se retifica de forma prática um corpo de prova. Os efeitos do ar incorporado, né? Então, quanto maior o teor de ar incorporado, menor vai ser o valor da resistência à compressão. Aqui é um livro um ensaio já mais antigo do Método Monteiro, mas que não muda, né, o resultado. Outro ponto importante para a resistência à compressão são os agregados. Os agregados eles não regulam, mas eles limitam o valor da nossa resistência à compressão. Como assim, professora? Quando a gente tem concretos de baixa resistência, a pasta vai ser o nosso meio mais fraco. Então, os agregados vão nos ajudar na resistência à compressão do nosso concreto. Conforme a gente vai aumentando a resistência da pasta, a gente passa por um momento que vai depender da condição dos nossos agregados. Os nossos agregados aqui da nossa região de Foz do Iguaçu são agregados basálticos, de resistência bastante boa. Então, acima de um certo valor, eu vou dizer aí por volta dos 40 MPa, a resistência da pasta começa a ser superior à resistência dos nossos agregados. Então, conforme eu vou aumentando a resistência, esse valor vai ser limitado, porque daí a superfície de ruptura, né, o local mais frágil do nosso concreto, vai ser aquele plano para onde eu tenha mais agregados, né? Então, agregados de resistência à compressão baixa podem baixar
o valor da nossa resistência à compressão. O formato dos grãos, como eu mostrei para vocês em aulas anteriores, né, no laboratório a gente teve no nosso ensaio de granulometria, deu para ver bastante os agregados lamelares. Então, eles prejudicam em muito a trabalhabilidade do nosso concreto, porque ele tem uma superfície específica maior, ele é um agregado alongado, eles exigem mais água e ele pode gerar vazios e precisa de mais pasta para cobrir toda aquela superfície. Então, os grãos lamelares, eles prejudicam a resistência à compressão do nosso concreto. Tá? É preferível ter sempre grãos de formato mais cúbicos. Os grãos que estão de superfície muito lisa, como por exemplo o seixo rolado, ou em anos anteriores, onde o pessoal ia para um curso de Ibracon, eles teve uma vez que eles inventaram de colocar esferas metálicas, mas não pensaram nessa interface pasta-agregado. Quanto mais lisa a superfície do grão, a gente prejudica a aderência do nosso grão com a pasta de cimento. Então, nós temos uma ruptura na resistência à compressão na zona de transição, justo na fase agregado pasta de cimento. E nem na pasta e nem no agregado. A gente tem uma pasta muito boa, um agregado muito bom. Mas se a superfície do grão é muito lisa, não existe uma boa aderência entre os dois, sendo então a zona de transição o elemento mais fraco daquele concreto. Então, como a professora falou, onde que ocorre a ruptura? Para resistências à compressão de valores baixos, a tendência da ruptura é na zona de transição, entre a pasta e o agregado. A gente observa aqui, ele vai desviando de todos os agregados, porque a gente tem uma alta relação água-cimento, e ali, naquele espaço entre os agregados, a água de exudação acaba ficando, e naquela região a gente acaba tendo uma relação água-cimento maior, e a ruptura então ela ocorre, você desmonta o corpo de prova e você consegue ver, né, que essa linha desviou dos agregados. Então ali, ó, essa é uma foto que a professora fez da aula de concretos especiais, onde a gente abriu o corpo de prova no meio e você consegue ver, né, que é onde tem um agregado de um lado, você consegue encaixar ele do outro e forma então, né, um desvio de... A superfície de ruptura, ela é um desvio dos agregados. Esse ensaio aqui, onde o corpo de prova rompe exatamente na metade, não é um ensaio de resistência à compressão convencional. Esse é um ensaio de resistência à compressão axial, ou também conhecido no exterior, né, como ensaio brasileiro, onde nós fazemos a medida indireta da resistência à tração. Mas ele, para a visualização da superfície de ruptura, ele é um ensaio bem bom de se fazer, porque dá para a gente enxergar bem qual foi a superfície de ruptura. Quando a gente começa a ir para resistências características altas, a tendência de ruptura vai ser atravessar o grão, porque nós melhoramos tanto a resistência da pasta e pensamos bem também na zona de transição, que o ponto frágil passa a ser o agregado. Então, quando a gente começa a subir e ir para concretos de alta resistência, por exemplo, de 90 MPa, uma das estratégias é limitar o tamanho do grão, porque como ele é o mais fraco, nós reduzimos o tamanho dele para que, numa mesma superfície de ruptura, a área de agregado seja menor. Então, vocês podem ver que a ruptura já se dá numa linha praticamente reta, procurando, né, aquela linha onde há uma maior quantidade de agregados. Então, ó, aqui, ó, por exemplo, um concreto, né, quando rompe ele no ensaio também de compressão axial, parece até que ele foi cortado, né? Não, esse é um ensaio onde ele foi colocado deitadinho na prensa, feito um ensaio de compressão axial e os agregados são, né, partidos exatamente ao meio. Então, a tendência de ruptura dos grãos dos agregados em concretos de ultra alta resistência, por exemplo, aqui uma ruptura 119 MPa, a professora pegou essas figuras da internet, né? Vocês conseguem observar a ruptura exatamente, né, do agregado na metade. E se a gente for no microscópio, a gente vai observar que os grãos de areia também são rompidos pela metade, tá? O
O módulo de elasticidade ele tem um ensaio que ele é feito em laboratório, onde a gente mede tensão e deformação e estabelece um módulo de elasticidade. Mas os códigos, né, nas normas, na sua grande maioria, pode ser que aí nessa tabela da professora tenha algum desatualizado, que essa apresentação já é mais antiga, mas elas têm formas de equações que correlacionam o módulo de deformação com a resistência à compressão. Podem até observar que a tabela está em espanhol, porque essa foi a tabelinha que a professora fez no momento da minha tese de doutorado, né? Então eu utilizei lá na tese, fiz a relação das normas que estavam vigentes naquele momento para alguns estudos que nós realizamos. Mas o ensaio em si é um ensaio mais complicadinho de executar, é um ensaio que a gente precisa de uma prensa servocontrolada, porque eu preciso controlar a velocidade de aplicação da carga e preciso medir a deformação entre dois pontos fixos. Preciso ter a variação da carga dentro do que pede a norma e a variação da distância entre dois pontos, que pode ser feita com diferentes aparelhos, né? Aqui a gente tem um strain gauge, aqui a gente tem um LVDT, um instrumento digital, mas o importante é eu saber quanto que deslocou entre dois pontos conhecidos para aquela variação de carga prevista na norma. Então aí a gente vai ter uma curva, que vai ser essa curva vermelha aqui, né? Se a gente levar a ruptura, então a gente tem para um único ciclo a tensão de deformação ela vai aumentando, ela não é linear, o concreto não é um material elástico, mas nós levamos ele para, né, consideramos ele trabalhando no regime elástico, até um ponto que ele rompe. Então a gente tem um módulo de elasticidade tangente inicial, que seria para as primeiras cargas, qual é a tensão de deformação, levando como se ele fosse uma linha, né? Ele não é. A gente tem um módulo de elasticidade secante para um ponto, que seria ligando a origem ao ponto em que a gente está analisando, e o mais utilizado que é o módulo de elasticidade tangente aqui numa certa região da curva, né? Então, como o módulo de elasticidade ele é uma relação linear de tensão e deformação, a gente tem essas três definições. Pode ser utilizado essa relação linear, essa relação linear ou essa relação linear. A resistência à atração ela é importante para algumas obras especiais. A maioria das obras não utiliza essa relação, a gente despreza, na verdade, no cálculo, o valor da resistência à atração e coloca aço no local. Mas em alguns casos, como pisos industriais, como pavimentos de aeroportos, como pavimentos de rodovia, é muito importante a gente conhecer o valor da resistência à tração, porque a partir daqueles valores a gente vai começar a ter fissuras e, em alguns casos, por exemplo, em pisos industriais, eu não posso ter fissura no meu piso, para onde vai entrar, por exemplo, um produto químico e atacar a minha armadura. Numa viga, um edifício normal, nós sabemos que vai existir fissuras. Elas são controladas, isso é colocado o aço ali e não tem nenhum problema elas acontecerem. Mas em obras especiais, a gente não pode ter fissura, então a gente precisa saber qual é o valor exato da resistência à tração do meu concreto, lembrando que a resistência à tração é da ordem de 10% do valor da resistência à compressão. Então, um concreto de 30 MPa de resistência à compressão vai ter por volta de 3 MPa de resistência à tração. Então, o ensaio de tração direta é um ensaio bastante complicado de ser realizado. Por quê? Porque a gente tem que encontrar uma forma de prender o corpo de prova na máquina e conseguir aplicar a tração nele sem que essa forma de prender ali ocasione alterações no nosso ensaio. Então, por exemplo, esse ensaio aqui, eles desenvolveram toda uma forma de colar os topos para poder amarrar, para poder fixar. É uma foto cedida pelo professor Marcos Filho, mas é um ensaio complicado de fazer. Mas às vezes ele é utilizado para comparação. Então, por exemplo, eles criaram esse dispositivo que eles colocam, que eles apertam, que eles fazem o arrancamento, né, para poder puxar e aplicar a carga. O ensaio mais utilizado, que foi, né, desenvolvido no Brasil, mas ele é utilizado a nível mundial como característica da resistência à compressão diametral
do nosso concreto. Ele é colocado, o corpo de prova, em vez de pôr ele de pé, ele é colocado deitado na prensa e se faz alguma forma de tentar aplicar em um único ponto aquela carga. Ao momento que a gente aplica uma carga de compressão, é aplicada a carga de compressão na superfície, toda a parte central do nosso concreto, por distribuição das tensões, ele é submetido a uma carga de tração. E o corpo de prova abre exatamente na metade, como aquela foto anterior que a professora mostrou para vocês. Então, existe uma redistribuição das tensões e a gente sabe que a tensão de tração daquele concreto vai ser igual a 2 vezes a carga aplicada dividido pelo π, pelo diâmetro, pelo comprimento do nosso corpo de prova. Então, ele é aplicado assim, mas é aplicada uma carga de compressão, mas a ruptura se dá por tração. Então, aqui, os ensaios que eu realizei no meu doutorado, nós tínhamos esse sisteminha de aplicação, colocava o corpinho de prova lá dentro e ele rompia exatamente bem no meio por tração. Outra forma de medir a resistência à tração é a tração na flexão. E a gente tem esse ensaio que está sendo realizado, por exemplo, um ensaio de 4 pontos, mas a gente pode realizar também um ensaio de 3 pontos. O que é isso, professora? É o número de pontos onde há aplicação de carga. Aqui a gente vai ter os 2 de baixo, a gente sempre tem, porque não tem como fazer equilibrar sem 2 pontos. E aqui em cima a gente pode aplicar em 2 pontos ou em um único ponto. O ensaio de 4 pontos é o mais utilizado, porque ele acaba forçando com que a fissura seja exatamente bem no meio e sendo bastante fácil de controlar. Então nós utilizamos muito esses tipos de ensaio para obras de piso. Outro ensaio muito utilizado é o ensaio de resistência à abrasão, muito utilizado para obras especiais. O que é a abrasão? A abrasão é o desgaste superficial. Então, aonde que eu preciso conhecer o desgaste superficial de um concreto? Novamente, em pisos industriais, em pisos de aeroportos e em pavimentos de rodovias. Então, por exemplo, aonde o avião vai estar todo dia pousando ali, vai ter um alto impacto, vai ter a freagem, vai ter todo o desgaste superficial, igual tem em rodovias de concreto aqui que a gente está falando, gente, não de asfalto. Então, esse é um ensaio onde nós simulamos um desgaste através de fazendo essa máquina girar em cima do nosso corpo de prova, e ali tem várias esferas metálicas onde a gente vai fazendo o desgaste em função do número de aplicação de ciclos. A gente conhece o desgaste ali do nosso concreto. Então, para finalizar a nossa disciplina, lembrando que a resistência do concreto ela é considerada a propriedade mais importante, porque ela está relacionada com todas as outras propriedades do nosso concreto de forma indireta, mas a gente consegue fazer uma certa correlação. Mas é importante pensar que não é geral, que a gente tem casos onde, para uma mesma resistência à compressão, para uma mesma relação ao aquecimento, a gente pode ter, em função de mudanças nas outras propriedades, resultados não exatamente aquilo que é o geral, mas isso são casos específicos onde todas as propriedades têm que ser analisadas. Então, pessoal, finalizamos aqui a nossa aula. Agradeço a todos pela participação até o final. Até mais!